Olá a todos, aqui turma do terceiro semestre de farmácia da FAB. Bom, sou o professor Álvaro, então vou apresentar para vocês rapidamente sobre o ATPS, né, da nossa disciplina de Química Orgânica 1, que muitos até agora nem sabem, né, que é, mas acredito que a maioria já tenha lido, né, o material que eu encaminhei através tanto do e-mail da turma como do site do Facebook. Bom, nesse aqui falaremos rapidamente sobre a nossa TPS, indicando, né, tirando dúvidas de algumas coisas, os lugares onde acessar para informação, para procura, solução de alguns problemas e coisas assim que eu, quando fui aluno, também passei por isso. Bom, vamos lá. A produção acadêmica, né, que nos vai render esse ATPS, basicamente, antes que isso, né, saber o que é uma ATPS. Para quem até agora não lembra, né, geralmente às vezes essas siglas são muito longas, né? Mas a TPS não é nada mais do que atividades práticas supervisionadas, né? Sabemos que essas atividades são processos metodológicos de ensino-aprendizagem. Vai ser desenvolvido por meio de um conjunto de etapas programadas e supervisionadas. Qual que são nossos objetivos com essa TPS? Obviamente, a aprendizagem, favorecê-lo, né? Estimular em vocês essa corresponsabilidade, né, de um aprendizado eficiente e eficaz. Promover o que mais também é importante, o estudo, a convivência e o trabalho em equipe, em equipe que são vocês importantes. É um desafio que vamos a cumprir, né? Primeiro, a entrega de relatórios parciais, como vamos ver, né? Já que essas entregas desses relatórios vão fazer parte, vão compor, né, as notas, né, dos bimestres, já seja a nota A1 e a nota A2. Para depois, no final, quando vamos ter que ter uma apresentação final de um pôster. O que quer dizer isso? Vamos elaborar, confeccionar um pôster em conjunto, sempre sobre a minha supervisão, para poder o quê? Apresentá-lo, né, primeiro ante mim, para depois o objetivo de final apresentá-lo num evento, né? Como eu tinha conversado com vocês e todo mundo ficou meio assim, que é isso, né? Fazer um dia do ATPS aqui na faculdade, para poder levar, transmitir, né, esse conhecimento que vocês adquiriram para outras pessoas, especialmente do tema que escolhemos, né? Esse desafio é muito interessante e é de interesse comum aqui na população brasileira. Bom, vamos lá. Primeiro que nada, né, para essa participação nesse ATPS, vocês têm que se organizar em grupos. Acredito que tenham já os grupos formados. Aí vocês têm que me entregar seus nomes, os seus registros acadêmicos, conhecido como RA, e o e-mail, e seus e-mails de cada um. Que isso, por favor, vocês têm que me entregar na brevidade possível. Eu já vou mandar. Eu já tinha falado para vocês, mas às vezes, né, uma coisa e outra, você termina esquecendo. Mas estou recapitulando isso, falando para vocês me entregarem seus nomes, RA e e-mail, né, dentro dos grupos do ATPS, que no máximo é de 6 pessoas. Digo mais, observar que sempre a relação, sempre o que vocês a relação entre vocês e uma equipe, que muitas vezes nem todo mundo pensa igual, né, mas temos que saber relacionar, porque isso é de vital importância, não somente aqui na universidade, sino em todo lugar. Na sua área de trabalho, para os que trabalham já sabem disso, para os que ainda não trabalham, vocês vão ver isso. Tem que saber lidar, tem que saber trabalhar em equipe. Bom, outra coisa interessante é as normas técnicas, a padronização dos relatórios. Tudo vai ser nas normas ABNT, né? Como sabemos, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vai ser em um papel branco, formato A4, as margens, né, esquerda e superior de 3 centímetros, direita e inferior de 2 centímetros. A fonte vai ser Times New Roman, tamanho 12, cor preta. Somente se aceita esse tipo de fonte, tá? Que fique claro. O espaçamento vai ser 1,5 entre linhas. Se houver citações com mais de 3 linhas, a fonte vai diminuir para tamanho 10, dependendo, né? Com um recuo de 4 centímetros da margem esquerda e espaçamento simples entre linhas. A capa, mais importante, que vai conter o nome da sua unidade de ensino, curso e disciplina, ou seja, Faculdade Anhanguera de Brasília, o curso de farmácia
e a disciplina de Química Orgânica 1. O nome e o RA de cada participante, o título da atividade que vamos falar daqui a pouco e o nome do professor da disciplina, nesse caso quem está falando, né? A cidade e data de entrega, né, do mesmo. A apresentação, se vai ser uma apresentação ou uma publicação, isso vai depender muito do trabalho e do esforço tanto de mim como mais de vocês, né, e a equipe, né. Aqui embaixo, se vocês podem ver que eu estou assinalando aqui, que saiu uma mãozinha, é o link que me leva para quê? Para você entender um pouco mais sobre essa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vamos clicar aqui rapidamente para poder entrar, porque às vezes nem sempre o link nos leva até aonde quer. Bom, vamos clicar, né? Aí entramos no link, obviamente nos levou certinho. Estamos vendo aqui o site, né? Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos científicos, apresentação. Então aqui podemos ver toda a estruturação do trabalho. Isso não somente para trabalho, sino também para seu TCC, que logo logo você vai estar escrevendo. Bom, voltamos, né? Uma vez, né, que já viram isso, tudo que precisamos, é importante. Qualquer dúvida me falam, eu ajudo, não tem problema. Agora, entrando já de cheio, né, basicamente, qual que é o desafio? Hoje em dia, né, como eu tinha falado na aula, né, nosso curso de orgânica fala mais propriamente sem falar isso, né? Estamos na era da etapa dos compostos orgânicos. Tudo é compostos orgânicos, tudo. Temos e precisamos, né, saber essa importância. Temos muitos, né, de maneira resumida, né, algodão, poliéster, gasolina, borracha, plásticos, material genético, hoje em dia proteínas e, interessantemente, a maioria dos medicamentos que tratados para doenças, né, aliviar o sofrimento, enfim. Nós precisamos dominar esse conhecimento, né, esse conhecimento químico, né, para o melhoramento da qualidade da produção. Tudo isso é interessante você saber, e tudo a partir da química orgânica, da tua química. Então, muitas coisas que nós estamos aplicando, que estamos começando a estudar, isso vai nos servir a vida inteira. Nunca pensar que para que serve química orgânica. Ver as propriedades físico-químicas, né, interessantes, estão fazendo a disciplina também físico-química mais aprofundada, mas precisamos dominar, né, e saber essas principais características físicas e químicas desses compostos orgânicos. E no final um pôster, né, que vai ser um panorama geral sobre quem? O desafio que nos vem sobre uma planta. Qual que então é nosso desafio? Nosso desafio, né, temos que apresentar um pôster de uma planta que vai indicar o nome do que? Uma planta científica, uma planta medicinal, aqui está errado, tá? É planta medicinal, que vai ter um nome vulgar e científico. Principais características, né? Pode ser a morfologia, qual que é o interessante dela, as propriedades terapêuticas, se ela tem que ação, é antipirético, é analgésico, as indicação de uso, né? Como que se utiliza, ela se toma aqui em forma farmacêutica, cada quanto tempo, o estudo da molécula do princípio ativo, que é o que vamos entrar, né? O princípio ativo, especificamente da molécula, né? Saber como que ela organicamente, através da química orgânica, a fórmula molecular estrutural, propriedades físico-químicas, a imagem da molécula e planta também precisamos saber, imagens dela, né? Vamos ir dando os sites sugeridos para você poder, né, colocar essas informações. Todas essas informações que eu falei, vai tudo dentro do pôster, né, que vamos apresentar. Isso vai ser um material didático muito útil para qualquer saída de campo, né, como vocês vão ter durante o decorrer do curso. Primeiro, a etapa 1. Basicamente, né, o que nos interessa de acordo com as aulas que vamos em conjunto, né, vamos ir fazendo na teoria, né, vamos ver grupos funcionais. Qual que é essa importância desses grupos funcionais, né? Para poder reconhecer os grupos funcionais desse princípio ativo, dessa molécula, e ver relacionar tudo com a polaridade da mesma, né? Para isso precisamos seguir estes passos.
passo 1, né, que compete mais o aluno. Primeiro que nada é assistir o vídeo, né, sobre a importância do cultivo e uso de plantas medicinais. Novamente, ressalto, né, tem os links de importância, tá, links diretos. Vamos a testar, né, vamos a clicar para ver aonde que vai nos levar. Supostamente, né, a o que precisamos saber. Bom, aqui estou mostrando para vocês uma chance vídeo, de começar, né, uma nova vida em liberdade. Que vocês vão assistir. Ele fala Oliveira rapidamente, né, Galdês, sobre de como as 35 plantas anos, medicinais é um dos melhoram, né, detentos uma do população, Complexo Penal de especificamente Americano, no ex-presidiários, município de Santa Isabel do Pará, ou nordeste do presidiários estado, das que recebeu cadeias, né, lá no treinamento da Amazonas, e como Embrapa eles vão Amazônia se transformar Oriental com, para através o em conjunto cultivo com a e Embrapa, manipulação de plantas para medicinais. desenvolver o E cultivo já e uso pensa no dessas plantas futuro. medicinais. Aqui dentro, Faz testemunho, ela nos ajuda testemunho, assim, né, dos internos e falando sobre a tratamento da nossa importância. saúde, né? Agora, quando eu Isso sair seria, daqui, né? Agora vamos voltar rapidamente. Pronto, esse seria num primeiro momento todos os alunos do grupo, todos os integrantes, cada um tem que assistir e tirar conclusões que vamos ir avaliando. Eu vou perguntando quando nos encontremos durante os períodos que vamos estabelecer. Depois, seguidamente, né, explica ler o artigo sobre produtos naturais e a química medicinal moderna. Basicamente, um artigo que provém da revista Química Nova, né, da Sociedade Brasileira de Química Orgânica. Vamos fazer clicar nela para nos levar ao link direto. Ele abrindo, né? Pode colocar OK, sem problema. Pronto. E nos abriu aqui, né, basicamente o nome do artigo, no artigo de divulgação, que fala os produtos naturais e a química moderna, né? Aqui basicamente nos explica tudo, né? O que nós precisamos saber, como que surgiram os principais ativos, o histórico de todas as plantas, as principais moléculas. Gente, toma atenção, né? Que são os principais princípios ativos, como podemos ver aqui na figura. Nós temos que analisar. Vocês percebem, né? Que cada um tem grupos diferentes, elementos diferentes, temos que saber reconhecer, porque em base a isso vamos poder identificar essas propriedades físico-químicas. Bom, isso aqui vocês têm que ler e ver, né, como que é o desenvolvimento desses fármacos, enfim, ler as coisas principais, que tem muita importância, porque ele nos fala como que foi avançando esse estudo da química orgânica, né, que se transformou, quando falamos de plantas medicinais, em química medicinal. Basicamente aqui é só guardar. Você vê que eu estou colocando o cursor, né? Aqui você tem o símbolo para guardar e você guarda, né, em qualquer área que você achar importante e guarda para você. Embora eu vou encaminhar esse artigo, não tem problema. Bom, voltamos rapidamente, né? Pronto, seguimos. Isso seria, né, o passo 1. Agora, que por aluno, né, cada um vai ter que ler isso, né? O passo 2 já é um passo mais na equipe. Primeiro, definir com a equipe qual será a planta medicinal. Embora acredito que já muitos de vocês, né, que já leram, né, já sabem mais ou menos, já têm seus candidatos, né, de plantas medicinais. Temos que definir qual será, né, em conjunto. Sempre todos os membros do time ou da equipe têm que concordar. Aí vamos fazer seguidamente escolher uma imagem da planta escolhida. Para isso, né, porque como é regra, como eu tinha pedido, só vai no pôster, temos que tentar escolher uma imagem, né, um site sugerido para essa pesquisa dessas imagens. Pode ser não somente esse que eu estou mostrando, sino também pode ser temos o Wikipedia, temos outros sites conhecidos também, que eu irei falando no decorrer, né, do semestre. Então, vamos clicar para ver qual que é. Basicamente está abrindo, né? Aí, ó, o site, né, da www.ppmac.org, medicinais, aromáticas e condimentais, que está dentro do link que estou assinalando nossas plantas, né, plantas medicinais, aromáticas e complementares. Aqui temos basicamente quase 204 plantas medicinais, entre medicinais, aromáticas e condimentais. Podemos procurar ela, né? Vamos procurar uma. Vamos um exemplo. Aqui o alecrim, né? Rosmarinus officinalis. Ele é muito
medicinal, aromático, também um condimento muito utilizado. Vamos fazer o mais conhecido de vocês, a alfazema, né? A lavandula angustifolia. Bom, vamos a clicar nela. Pronto. E temos a alfazema, as principais, o princípio ativo. Está nos falando os óleos essenciais, especificamente acetato de linalilo e linalol, taninos, cumarinas. Dentro desses princípios ativos, nós vamos escolher um, né? Para poder saber minhas propriedades terapêuticas, indicação. Aqui tem a imagem. Você pode utilizar essa imagem. Fala a dosagem indicada, uso medicinal. Bom, gente, já está tudo aqui. Mas tem que saber ver e diferenciar, né? Porque é bastante coisa que temos aqui. Tem uso culinário. Aqui tem as imagens que vocês podem colocar, né? Tem todas essas imagens. Vocês podem selecionar cada uma delas. Também provém do Google Imagens. E ver de acordo, né, com as que vocês também conhecem, porque vocês também conhecem. Então, guardar essas imagens. Bem, vamos voltar. Pronto. Vamos lá. Agora o passo 3 também, que é um passo em equipe, né? Agora, a partir de agora é todo em equipe. Pronto. Vamos a pesquisar, né, uma molécula do princípio ativo, né? Como tínhamos falado, sabemos já quais são as moléculas do princípio ativo da planta escolhida, e vamos analisar o que? A polaridade. Se ele é polar ou não polar. Quais são os grupos funcionais presentes, essa fórmula molecular e estrutural. O que é uma fórmula molecular e estrutural? Todo vamos ir vendo, né, em conjunto com as aulas teóricas. Isso a massa molar, que vocês estão vendo também no curso de química analítica ou quantitativa. Vocês também podem entrar em contato com o professor. Em conjunto vamos aí todo mundo pesquisando. O site preferido para isso tem o site da Canto Verde. Vamos entrar ele para ver como que é. Clica, né? E entra aqui, site Canto Verde, seu site verde na internet. Pronto, está diretamente para plantas medicinais, princípio ativo. Aí temos um monte, né? Geralmente aqui nos fala um geral, né? Um geral, né, desses princípios ativos, tipo ácidos orgânicos, quais? Cítrico, qual que está. Primeiro precisamos saber quais são, né? Qual que está presente. Aqui nos fala bastante que o que contém, se é taninos, qual que dá essa propriedade medicinal. De repente é um alcaloide. Precisamos saber disso, né? E tem várias outras informações, as propriedades, utilização. É outro site excelente para você ver, né? E saber, né, quando uma planta ela tem ações, né, uma propriedade antidiarreica, antiespasmódica, abortiva, cicatrizante, né? O alecrim, que tínhamos falado do alecrim, né, ele tem uma propriedade cicatrizante. Olha que interessante, que de repente muitos não sabíamos, né? O fortificante, tem várias. Aqui tem coisa para procurar, gente. Bem, vamos voltar. Pronto. Isso seria aqui a etapa 1, né? Ou entramos na etapa 2, né? Que vai estar envolvido o quê? Forças intermoleculares, hidrofílicas e hidrofóbicas, né? Então, sua afinidade por água ou a falta de afinidade por ela, que vamos bem estudando isso durante aulas teóricas da química orgânica. Bom, passo 1, basicamente do aluno, temos que pesquisar e justificar a característica da molécula. Então, se ela é hidrofílica ou hidrofóbica. Para isso, precisamos saber esses conceitos. Os tipos de força que influenciam as propriedades físicas, né? Temos essas forças das ligações que tínhamos falado, né? Força íon-íon, forças dipolo-dipolo, isso vamos falar na aula que vem. Ligações de hidrogênio, forças de Van der Waals, são forças de London também, mesmo nome. E a bibliografia sugerida para você também pesquisar, né? Temos o livro que é a bibliografia padrão, básica, né, da nossa disciplina, que é o livro de Solomons, que eu mostrei para vocês, né, Química Orgânica de Solomons, que está prestando na nossa biblioteca. Depois também temos o Feltri Ricardo, Química Orgânica, quarta edição, também muito interessante, que está também na biblioteca. E algumas bibliografias sugeridas, que eu acredito são muito interessantes, né? Bom, aqui essa primeira, né, que é Química Orgânica de Soma, a capinha para você não se perder quando você for procurar na biblioteca.
Temos outro do professor Gareth Thomas, muito interessante também, Química Medicinal Introdução. Química para estudantes de farmácia também interessante, porque ele aborda bastante o que é orgânica e a química de produtos naturais, que é o que nós estamos vendo agora. E para aquelas coisas gerais, né, esses conhecimentos gerais, né, mas assim que abordam química geral, esse livro de química geral do professor Brady e do Humiston, ele é excelente para isso. Pronto. Até aqui temos feito, né, o passo 1, né, o passo 2, basicamente na equipe, identificar nas plantas suas principais características, propriedades terapêuticas e indicações de uso. Então, aí basicamente vamos ver o que? Quais são as características dessas plantas? De repente ela cresce somente perto nos brejos dos rios, ou ela somente cresce na sombra de uma árvore, ou ela é parasita de outra planta, enfim. E propriedades terapêuticas, né? Como tínhamos falado, assim, antiespasmódica, é um fortificante, ela combate a febre, ela é analgésica, enfim. E as indicações de uso, como que ela é indicada. A maioria dessas plantas, né, através da etnofarmacologia, que aborda, né, essa farmacologia através, né, da história, né, nossos ancestrais, né, que conheciam, né, como era essa indicação. Ou também se essa planta que você vai utilizar ou está utilizando já foi provada, né, cientificamente, já tem um medicamento, um fitoterápico, podemos também utilizar essa indicação de uso. Todo esse trabalho, reitero, né, estou repetindo de novo, é na equipe, gente. E o passo 3, né, vamos elaborar um texto, no máximo 2 folhas, contendo o quê? As análises desenvolvidas durante a etapa 1 e 2, né, que já falamos. E entregar isso ao professor orientador, nesse caso para mim, né, para eu poder compor a nota de vocês, né, nesse caso agora é a A1. Ainda vamos ver, depois de que terminemos esse A1, seguir com os outros passos, porque ainda temos mais etapas para fazer. Então, até aqui eu vou explicar, né, basicamente o que é, né, tudo isso. Dúvidas, perguntas, vocês me escrevem, vocês sabem qual que é meu e-mail, vocês têm pelo Face, nos perguntamos se vamos nos encontrar, tanto vamos a falar disso durante a aula teórica, vamos a falar como está o desenvolvimento, quais são suas dúvidas, o que está acontecendo, e também durante o horário de aula de laboratório, né, toda quarta e sexta também vamos estar falando. Ou também podemos marcar horários, dependendo, né, da disponibilidade também minha, né, podemos marcar horários vocês para tirar dúvidas disso, porque já vou adiantando para vocês, vamos a ter monitores que vão ajudar vocês também. Muitas vezes eu não vou ter tempo, então esses monitores vão ajudar vocês. Eles são alunos como vocês, né? Então vão ajudar nisso, vai ser de muita ajuda. Bom, gente, basicamente seria isso. Qualquer dúvida, falei, pode me mandar e-mail, pode me ligar, só domingo não atendo. Você pode me WhatsAppear, bom, ainda estou procurando meu WhatsApp, mas acredito que até semana que vem eu tenha WhatsApp também. Então, beleza. O negócio é o trabalho em equipe e a comunicação entre o professor orientador e o aluno. Não esqueça nunca disso. Eu nunca vou achar nada errado. Eu simplesmente vou orientar vocês, vou ajudar vocês no que eu posso também. Tem coisas que realmente são coisas de vocês, tá? Desejo a vocês um bom trabalho e aproveitem esse tutorial. Até mais, gente.